Paz e graça da parte de Deus estejam com todos vós. Irmãos, vamos fazer a leitura no livro de João, capítulo 15. Esse é o canal Salvação em Cristo. Sejam todos bem-vindos. Aqui no sermão, continuação, das últimas instruções, capítulo 15, Jesus inicia dizendo assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Eu vou ler só até esse capítulo, mas os irmãos podem ler até o final do capítulo. Mas aqui, Jesus ele diz que toda vara que não estiver nele, aliás, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, a partir do momento, Jesus disse aqui, a partir do momento que você ouve a palavra de Deus e entrega o seu coração, a tua vida ao Senhor, você passa a estar em Cristo, Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda a vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Porque aquele que uma vez ouviu a palavra de pregação, aceitou essa palavra, entregou a sua vida, o seu eu, negou a si mesmo para servir a esse Deus, ele se constitui uma vara em Cristo. E Jesus, o próprio Deus, ele vai nos limpando a cada dia, para que nós começamos a dar frutos dignos do nosso arrependimento. E mais embaixo diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por quê, irmãos? Porque a própria palavra é que limpa, Limpa, nos traz a consciência das coisas, dos atos, dos pecados, dos erros, Então, ali vai
promovendo dentro de nós, vai proporcionando a nós, tá? Uma condição de fazermos um culto racional dentro de nós, para que os nossos atos, as nossas ações, elas não sejam mais pecaminosas, elas sejam, né, conduzidas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E mais abaixo diz assim: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, aquele que aceita, né, os mandamentos de Cristo, a doutrina da palavra de Deus, ele entrega a sua vida a Cristo, né, mediante aliança, e ele então desce as águas do santo batismo, batismo para a remissão, né, do velho homem, e renascer uma nova criatura em Cristo, tá? E ali diz a palavra também que os pecados ficam cancelados, são apagados por Deus. E aí essa vara, né, ela tem que dar frutos. O que é frutos? Frutos dignos deste arrependimento, né? Então aí após o arrependimento está em Cristo. Sem Deus nada podemos fazer, porque necessitamos dele. E aí que começa, então, mais abaixo aqui, o que diz nesse versículo. Se vós estiverdes em mim, não, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. O que é, irmãos? É você se desprender, né? Se desgarrar, deixar o corpo de Cristo e simplesmente se lançar ao mundo e ficar uma vara infrutífera, como quebrar o galho de uma árvore. Se a gente quebrar o galho da árvore num dia, ele está verde. Ele está recebendo alimento, o caule, ele está recebendo ali todo alimento. Ele está no corpo da árvore. Mas se cortar ele e jogar no chão, pode passar um dia após isso, que ele está seco, jogado na calçada, em qualquer lugar, ali próximo, mas ele está seco, porque ele se desgarrou do corpo. Ele não faz mais parte daquela árvore, né? E aí qualquer homem pode pegar ele e colocar ali, né? Fazer uma fogueira, e assim é também. Mas ele será colhido, diz a palavra aqui, no final dos tempos, se não se arrepender e estiver seco nesse mundo, na volta de Cristo, será lançado no fogo. E aqui, mais abaixo, arderá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, no mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Qual que é o gozo completo, irmãos? É chegar na glória de Deus e receber das mãos dele a coroa para entrar no reino de glória.
Esse é o gozo completo de todos nós. Ficaremos em paz, mas vamos produzir frutos dignos, tá? Do arrependimento e do privilégio que Deus nos deu de ser chamados filhos e servos desse Deus maravilhoso. Fiquem todos na paz, um forte abraço, tenham uma boa noite. Paz e graça da parte de Deus estejam com todos vós. Irmãos, vamos fazer a leitura no livro de João, capítulo 15. Esse é o canal Salvação em Cristo. Sejam todos bem-vindos. Aqui no sermão, continuação, das últimas instruções, capítulo 15, Jesus inicia dizendo assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Eu vou ler só até esse capítulo, mas os irmãos podem ler até o final do capítulo. Mas aqui, Jesus ele diz que toda vara que não estiver nele, aliás, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, a partir do momento, Jesus disse aqui, a partir do momento que você ouve a palavra de Deus e entrega o seu coração, a tua vida ao Senhor, você passa a estar em Cristo, Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda a vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Porque aquele que uma vez ouviu a palavra de pregação, aceitou essa palavra, entregou a sua vida, o seu eu, negou a si mesmo para servir a esse Deus, ele se constitui uma vara em Cristo. E Jesus, o próprio Deus,
Ele vai limpando, nos limpando a cada dia, para que nós começamos a dar frutos dignos do nosso arrependimento. E mais embaixo diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por quê, irmãos? Porque a própria palavra é que limpa, né? Limpa, nos traz a consciência das coisas, dos atos, dos pecados, dos erros, né? Então, ali vai promovendo dentro de nós, vai proporcionando a nós, tá? Uma condição de fazermos um culto racional dentro de nós, para que os nossos atos, as nossas ações, elas não sejam mais pecaminosas, elas sejam, né, conduzidas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E mais abaixo diz assim: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, aquele que aceita, né, os mandamentos de Cristo, a doutrina da palavra de Deus, ele entrega a sua vida a Cristo, né, mediante a aliança, e ele então desce as águas do santo batismo, batismo para a remissão, né, do velho homem, e renascer uma nova criatura em Cristo, tá? E ali diz a palavra também que os pecados ficam cancelados, são apagados por Deus. E aí essa vara, né, ela tem que dar frutos. O que é frutos? Frutos dignos deste arrependimento, né? Então aí após o arrependimento está em Cristo. Sem Deus nada podemos fazer, porque necessitamos dele. E aí que começa, então, mais abaixo aqui, o que diz nesse versículo. Se vós estiverdes em mim, não, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. O que é, irmãos? É você se desprender, né? Se desgarrar, deixar o corpo de Cristo e simplesmente se lançar ao mundo e ficar uma vara infrutífera, como quebrar o galho de uma árvore. Se a gente quebrar o galho da árvore num dia, ele está verde. Ele está recebendo alimento, o caule, ele está recebendo ali todo alimento. Ele está no corpo da árvore. Mas se cortar ele e jogar no chão, pode passar um dia após isso, que ele está seco, jogado na calçada, em qualquer lugar, ali próximo, mas ele está seco, porque ele se desgarrou do corpo. Ele não faz mais parte daquela árvore, né? E aí qualquer homem pode pegar ele e colocar ali, né? Fazer uma fogueira, e assim é também. Mas ele será colhido, diz a palavra aqui, no final dos tempos, se não se arrepender e estiver seco nesse mundo, na volta de Cristo, será lançado no fogo. E aqui, mais abaixo, arderá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou,
também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, no mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Qual que é o gozo completo, irmãos? É chegar na glória de Deus e receber das mãos dele a coroa para entrar no reino de glória. Esse é o gozo completo de todos nós. Ficaremos em paz, mas vamos produzir frutos dignos, tá? Do arrependimento e do privilégio que Deus nos deu de ser chamados filhos e servos desse Deus maravilhoso. Fiquem todos na paz, um forte abraço, tenham uma boa noite.